Olá, meus queridos amigos, meus amados irmãos. Depois de algum tempo, estou aqui com mais uma pergunta, mais uma edição do quadro Respostas. Eu sou o pastor Sinésio e esse é o seu canal, A Palavra Responde. Todos os dias, alguma coisa relacionada à palavra. E nesses dias, estamos publicando aqui uma leitura bíblica diferente, falada e gravada. Você pode aí acessar o nosso canal, ouvir diariamente um trecho da Palavra de Deus, narrada pelo pastor Fábio de Votorantim, tá certo? Muito bem, hoje é dia de respostas e quem é a pergunta? Quem ofereceu a pergunta para nós? A pastora Rosângela. Ela enviou a seguinte pergunta, acompanha comigo aqui do lado. Por que o povo de Israel reclamou que não tinha carne, se eles tinham ovelhas, bodes, novilhos e aves? A pergunta da pastora Rosângela se refere àquele período que Israel esteve no deserto, depois da saída do Egito e até chegar em Canaã, aqueles 40 anos. Ali aconteceu essa reclamação de não terem carne para comer. E a pergunta é interessante por quê? Porque os israelitas, eles eram pastores. Nessa condição, eles chegam ao Egito, conforme José até instrui Jacó a falar com o faraó, lá no comecinho, no finalzinho do livro de Gênesis. Dá uma olhadinha lá, você vai ver isso. E também, quando eles saem lá do Egito, olha o que diz o texto sobre aquele dia. Naquela mesma noite, os israelitas partiram de Ramessés, rumo a Sucote. Havia cerca de 600 mil homens, além das mulheres e crianças. Saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita. Guarda essa informação, que vou voltar a ela. E a parte mais importante, além de imensos rebanhos de ovelhas, bois e outros animais. Então, eles saíram do Egito levando consigo imensos rebanhos. Então, por que a reclamação posterior que eles não tinham carne para comer? Bom, alguns acham que eles não podiam mexer naqueles animais que seriam usados apenas para os sacrifícios. Porém, eu vejo de uma maneira um pouquinho diferente, tá? E eu vou comentar com vocês também essa questão. Então, eles tinham sim rebanhos, eles tinham ali diversos tipos de animais. Por que a reclamação? Vamos lá. Antes de começar, vamos primeiro aqui analisar o contexto geral. Primeira questão, o povo de Israel reclamou diversas vezes diante de Deus. Diversas vezes, Aliás, é só o que eles faziam naquele deserto. Em relação à carne, nós temos duas reclamações principais que vamos destacar aqui por algumas razões. E para a gente entender esse pedido deles, essa reclamação deles em relação à carne, nós precisamos entender o que se passou nesses dois eventos. Então, isso é muito importante. Bom, a primeira reclamação, ela vai acontecer, vamos localizar elas no tempo e no espaço. Eles estavam no deserto de maneira geral, mas a primeira acontece no deserto de Sim, no segundo mês do primeiro ano. Ou seja, 2 meses apenas depois que eles saíram do Egito. Percebe? Foi logo depois da saída. Já teve a primeira reclamação. E como ela foi? Vamos ver. Moisés acrescentou: o Senhor lhes dará carne para comer à tarde, e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu as suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Em seguida, Moisés disse a Arão: anuncie a toda a comunidade de Israel, apresente-se diante do Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Tem mais um pedacinho. Ouvi as queixas dos israelitas, Deus falando. Agora diga-lhes: ao entardecer vocês terão carne para comer, e pela manhã pão à vontade. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. O que aconteceu? Olha, ao entardecer, muitas codornas apareceram cobrindo o acampamento. Importante guardar esse detalhe. Ao entardecer, muitas codornas apareceram cobrindo o acampamento onde eles estavam. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Carne à tarde, pão de manhã, no segundo mês depois da saída do Egito.
A segunda reclamação também acontece no segundo mês, mas do segundo ano, ou seja, mais ou menos um ano depois da primeira reclamação. E como foi? Vamos ver. Então, um bando de estrangeiros, lembra deles lá no texto inicial, para você guardar, que a gente ia voltar a eles? Olha eles aqui de novo. Então, o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Ah, se tivéssemos carne para comer! Que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. De graça? Nós não éramos escravos. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolhas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Olha, olha, olha. Então o que Deus faz diante dessas queixas? Como fez a primeira vez, Deus também ouviu e vai fazer alguma coisa. Olha o que o Senhor faz. O Senhor mandou um vento que trouxe codornas do lado do mar e as fez voar baixo por todo o acampamento, numa área de vários quilômetros em todas as direções. Vários quilômetros aqui, algumas versões trazem o seguinte: caminho de um dia ao redor do acampamento. Sabe quanto que é o caminho de um dia dentro da cultura judaica? 40 quilômetros. Voltando, voava a uma altura de quase 1 metro do chão. O povo saiu e pegou codornas, presta atenção nisso, hein? Durante todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. 36 horas caçando codorna. Ninguém recolheu menos de 10 cestos grandes. Em seguida, espalharam as codornas para todo o acampamento para secá-las. Olha só, que coisa, a diferença entre a primeira reclamação e a segunda. Então, olhando para esse contexto aqui, que eles saíram com grandes rebanhos, que Deus deu codorna lá no começo, desde o comecinho, Deus já trazia o maná, já tinha codornas que cobriam o acampamento também. Eu chego a algumas conclusões. Primeira, uma falsa impressão. E qual é a falsa impressão? A base alimentar do povo no deserto. Nós somos levados a pensar, pela reclamação deles, que eles só tinham maná, tinham que comer água e maná o tempo todo. Mas isso está incorreto. Por que está incorreto, queridos? Porque os animais que eles levavam com eles ali, pelo deserto, era uma provisão múltipla para o povo de Deus. Como assim múltipla? Primeiro, de alimento. Nós depreendemos da conversa de Moisés, no Êxodo números 31, que eles abatiam sim alguns animais. Até porque os animais, eles têm uma vida curta. Eles ficaram 40 anos no deserto, então os animais envelheceriam e iam se renovando automaticamente. Então o animal mais idoso, que já não procriava mais, não ia ser simplesmente descartado. Não, certamente ele era abatido e era usado como alimento. Então, e depois que veio o tabernáculo, mais ainda, porque aí eles participavam das ofertas. Por exemplo, a oferta da Páscoa, o cordeiro pascal, era comido todo em casa, nada ia para o tabernáculo. A oferta pelo pecado não era comida por ninguém, nem por eles, nem pelo sacerdote. Mas as outras ofertas participavam o sacerdote, participava o povo e uma parte era queimada. Às vezes nós achamos que todos os sacrifícios eram consumidos totalmente. Não era. Os sacrifícios eram divididos em partes. As ofertas de flor de farinha, elas eram divididas em partes. E os dízimos que nós vimos aqui, Deuteronômio 14 e 15, o povo comia uma parte dele num lugar sagrado. Então, a dieta deles não era só maná, principalmente a partir do momento que estabelece o tabernáculo. Outra coisa, as ovelhas davam lã. E a lã era muito importante porque eles estavam no deserto. O deserto à noite é muito frio, eles precisam de aquecimento. De onde vinha isso? Dos animais. O couro daqueles que eram abatidos também servia para alguma situação, para fazer tendas, né, e coberturas e coisas dessa natureza. Os animais davam leite. O leite por si só era um alimento riquíssimo, necessário para eles, para as crianças, e ainda tinha os derivados, com queijo, coalhada e outros. Então, a base alimentar deles não era só maná. Verdade que eles não iam ter pepinos, melões, alho, poró. Essas coisas no deserto ia ser um pouco mais difícil de ter. Mas fora isso, eles tinham tudo o que eles necessitavam para o seu dia a dia. O que mais?
Lá de Deuteronômio 2, do 26 ao 28, nós depreendemos que eles podiam ainda negociar com tribos que eles encontravam pelo deserto, ou povos que moravam ali, limítrofes, né? Aquela região. Eles podiam negociar alimento com eles, negociar água com eles. Isso foi proposto, por exemplo, a Seom, né? O rei de Esbom, mas ele recusou a oferta de Israel, atacou Israel e acabou sendo destruído. Esse é assunto para outro dia. Então, eles podiam negociar, comprar algumas coisas também, eles tinham recurso para isso. Tá? Então, a base alimentar deles era bem interessante e até rica, eu diria. Então, nós voltamos à pergunta aqui, né, da pastora Rosângela. Por que então eles reclamaram que não tinham carne, se eles tinham? Onde estava a reclamação? E aí eu fiz algumas considerações aqui sobre o assunto. Primeiro, a reclamação era infundada, como eu falei, porque o maná não era a única fonte de alimentação daquele povo. Isso é muito claro, queridos. O maná não era a única fonte de alimentação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, era infundada também porque perceba que a reclamação segunda partiu dos estrangeiros que moravam no meio deles, partiu de um povo que não temia a Deus, e eles se deixaram influenciar por aquela reclamação. Então, outra questão, então, eles foram atrás de um povo que não tinha compromisso com Deus, não fazia parte da promessa de Deus, não estava entendendo tudo que estava acontecendo ali, nas promessas que tinham sido feitas a Abraão, Isaac e Jacó, tinham se cumprido, ou melhor, começaram a se cumprir por meio do trabalho de Moisés, e se terminaria em Canaã. Eles não faziam parte desse contexto, mas influenciaram a Israel. Então vamos lá, os reais motivos. Eu coloquei aqui alguns pontos. Primeiro, descontentamento. Não estavam contentes com aquilo que Deus estava fazendo. E Deus estava cuidando deles o tempo todo. Isso é notório. Desde as pragas do Egito, o Mar Vermelho, a coluna de fogo à noite, a nuvem de dia, Deus cuidando deles, provendo tudo o que eles precisavam ali. Assim, eles estavam descontentes em relação a Deus. Até a água, que no deserto poderia ser um elemento crítico, Deus não deixou faltar. Quando estava amarga, Deus sarava. Depois Deus levou eles no lugar que tinha muita água. Quando não tinha água, Deus fazia brotar água da rocha. Cuidado o tempo todo. Porém, mesmo assim, descontentamento. Não percebiam o cuidado de Deus. Segundo ponto, incredulidade. Vou pegar o caso das codornas, que eu frisei aqui, que eles ficaram 36 horas colhendo codornas, caçando codornas ali, né? Recolheram mais do que necessitavam. Vamos lembrar do maná? Como é que funcionava o maná? Uma porção para cada dia, conforme a necessidade de cada família. Na sexta-feira havia o dobro, porque no sábado não tinha. E qual é a ação do povo lá no comecinho? Guardaram mais do que eles precisavam. Cheirou mal, criou bicho. Chegou no sábado, que não ia ter, lá foram eles procurar o maná, quando não era para ter ido. Então, eles sempre queriam mais, não criam na provisão de Deus. E no caso das codornas, isso vai ao extremo, né? 3 dias colhendo, 10 cestos cada um ali, eles estocaram, depois ainda vão lá salgar. Imagina a cena, né, no acampamento de Israel, todo mundo depenando codorna, salgando codorna. Imagina na sujeira que isso gerou, depois fala que todo o acampamento tinha codorna penduradinha lá para secar. E dizem os estudiosos, né, aqueles que estudam os alimentos daquela região, que quando você conserva uma carne dessa maneira, ela pode durar até 1 ano. Então eles estavam guardando coisas para 1 ano para frente. Ora. Eles estavam precisando de carne, estavam com fome? Não estavam. O que eles queriam era se empanturrar. Como diz o texto que nós lemos, se empanturraram de carne ali. Então a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Então perceba que o problema era outro, né? Atrás de toda aquela situação, incrédulos. Ora, Deus trouxe um dia, poderia trazer o outro, e o outro, e o outro, todos os dias Deus poderia ter feito aquilo, não precisava de toda aquela fúria, né, para obter as codornas. Outro ponto, ingratidão. Olha o que eles falam do maná, né? Mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa além desse maná. Que povo teve o cuidado de Deus como esse, de ter o pão necessário ali, o básico para o seu sustento todos os dias? Que outro povo recebeu uma coisa dessa?
Então, o nosso Deus, né? Ele supre a necessidade dos seus ali. Se nós entregarmos a nossa vida a Ele, cremos nele, Ele vai cuidar da gente com todo carinho, ainda que seja trazendo só o básico, que nem era o caso deles ali. Né? Deus manteve, então, em gratidão, né, daquilo que Deus estava fazendo por eles. Outro ponto importante, imediatismo. Por que imediatismo, queridos? Porque eles estavam no deserto. Se eles consumissem todos os animais de uma vez só, o que ia ocorrer? Eles ficariam sem os animais, sem a carne, efetivamente. Eles ficariam sem as peles, sem a lã, ficariam sem o leite. E ficariam sem condições de fazer o serviço de adoração a Deus. Então, por isso que eu falei que tem um detalhe a mais que eu queria colocar aqui. Não é só a questão dos sacrifícios. A provisão de Deus ali era completa, era espiritual e ela era física também. Então eles deveriam entender aquele momento que era uma transição. E olha o que Deus já tinha falado com eles. Vamos ver aqui, ó. Quando o Senhor, o seu Deus, expandir os seus territórios como lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne, poderão comer carne à vontade. Se o lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu para estabelecer o seu nome, ficar distante, né, de onde vocês moram, vocês poderão abater qualquer um dos animais que o Senhor lhes deu, do gado ou dos rebanhos de ovelhas, e comer carne em suas próprias cidades, conforme lhes ordenei. Percebe? Eles estavam num tempo de transição, mas chegaria um momento de abundância, de liberdade para comer ali, e não ia faltar, não dependeria, né? Não havia o risco daquele estoque, vamos dizer assim, minguar, porque eles iam estar na terra de prosperidade e iam crescer muito. Mas eles precisariam esperar. Os olhos deles não estavam postos na promessa futura, mas estavam no passado. Esse é o ponto com o qual eu vou encerrando aqui essa pergunta, né? Os reais motivos, o coração deles estava no passado. Na primeira vez eles disseram, né? Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se. Lá nos sentávamos em volta das panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade. Mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Mentira, isso não estava acontecendo. Eles passaram algumas privações, é verdade, mas porque Deus queria ensinar-lhes coisas mais profundas, ensinar para eles, como diz lá em Deuteronômio 8:3, que nem só de pão o homem viveria, mas de toda palavra que viesse da boca de Deus. Era um ensinamento, mas Deus estava cuidando deles o tempo todo, nós vemos isso. Então, coração no passado. Depois fala na segunda vez, né? Que saudades dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. De novo, olhando para o passado. Estavam sem aquelas verduras? Estavam, mas iam para uma terra que manava leite e mel. Ia ter muito mais do que eles tiveram lá no Egito. Mas preferiam olhar para trás e não para frente. E aqui fica, né, fechando aqui o ponto-chave nesse texto. Mas enquanto ainda se empanturravam com a boca cheia de carne, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele os feriu com uma praga terrível. Por isso aquele lugar foi chamado de Kibrote Ataavá, pois ali sepultaram quem? O povo que cobiçou a carne do Egito. Aqui está o ponto central. Eles queriam carne? Não. Estavam com fome? Não. Eles queriam voltar atrás. Estavam lembrando daquilo que ficou pelo caminho e não olhando para as promessas de Deus e nem vendo o que Deus estava fazendo no tempo presente, enquanto não chegava o tempo da abundância, o tempo da concretização das promessas. Esse era o grande problema daquele povo. E fecha aqui, né, com esse paradoxo que eu vi de um dos autores que eu li alguns dias atrás. Na escravidão do pecado, temos a liberdade de extravasar nossa natureza caída. Comíamos à vontade lá, nos regalávamos, né? E não tinham noção que estão falando de um tempo que eles clamaram para que Deus livrasse, o tempo de escravidão. Olha a cegueira espiritual causada pela incredulidade, pela ingratidão, pelo imediatismo. Na liberdade da redenção, temos de escravizar os nossos desejos. Eles não queriam se submeter aos mandamentos de Deus, aos preceitos divinos. Resistiam à manifestação de Deus na vida deles. Preferiam voltar para o passado. E aí,
fecha com uma pergunta para nós hoje. O que nós temos pedido ao Senhor? Do que nós temos manifestado em oração ao Senhor? Reais necessidades? Ou de repente estamos apenas ignorando o que Deus já tem feito e principalmente ignorando aquilo que Ele fará logo mais no reino eterno? Porque a grandeza daquele reino se compara com nada que nós possamos ter aqui. Podemos crescer, prosperar aqui, sim, mas tenhamos cuidado, porque o que importa realmente é o reino eterno. E mais cuidado ainda, para não permitir que as coisas do presente nos façam perder a visão do que Deus está fazendo e pareça que o que passou é melhor, porque não é. Então, minha cara pastora Rosângela, essas são as minhas considerações à sua pergunta. Espero que tenha aí atendido às suas expectativas. Se não, como sempre digo, pode fazer a sua réplica, tá bom? Deus abençoe você, sua família, sua casa e que Deus cuide de vocês cada instante. Aliás, Ele tem cuidado, olha bem, e você vai perceber isso em cada detalhe que o Senhor tem operado. Até a próxima, se Deus quiser. E não se esquece, né? Inscreva-se no nosso canal, curte, compartilha, comenta, dá essa força aí. Nós precisamos de você, senão o nosso canal desaparece. Tchau, tchau, Deus abençoe e até mais.